Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 140, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 86ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 13 de dezembro de 2021. Presentes os conselheiros que compõem esta Câmara, doutor William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge Medeiros, doutor Felipe Amaral, doutor Carlos César Quadros Pierre, doutor Matheus Viana Neto, representante da PGE, também presente, e os advogados da parte, doutor Cíntia e doutor Tiago Matos. Secretaria nos Trabalhos, senhora Ana Paula Porto, aqui conosco. Iniciada a sessão, indago aos conselheiros se receberam as resoluções enviadas para apreciação e revisão, conforme estabelece o artigo 14 da Portaria 140. Ana Paula fará agora a leitura dos processos que retornaram e que vão constar na ata para a aprovação. Passo a palavra a Ana Paula para ler os processos que foram enviados para aprovação. Bom dia a todos. Senhor presidente, foram encaminhadas para aprovação as resoluções referentes aos processos de números 3419-2019, 1876-2014 e os processos do conselheiro José William Falcão de Souza, referente aos processos de números 813-2019 e 814-2019. Obrigado, Ana Paula. Não tendo nenhuma alteração, aprovados os processos que vão constar na ata de hoje. Faremos agora a leitura da ata da 85ª sessão ordinária, também com as observações feitas pelos senhores. Ana Paula fará a leitura e, ao final, aprovaremos a ata do dia 9, né? Com a palavra, Ana Paula. Senhores, passo a leitura da ata da 85ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, do ano 2021. Aos 9 dias do mês de dezembro do ano 2021, às 8h30, verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regulamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará e amparado pela Portaria número 140/2021, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 85ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, as conselheiras Antônia Helena Teixeira Gomes e Mônica Maria Castelo, e os conselheiros Carlos César Quadros Pierre, José William Falcão de Souza, Pedro Jorge Medeiros e Fernando André Martins Teixeira. Presente à sessão, o senhor Procurador do Estado, Dr. Matheus Viana Neto. E secretaria nos trabalhos da primeira Câmara de Julgamento, a secretária Ana Paula Figueiredo. Iniciada a sessão, o senhor presidente solicitou à secretária que fizesse a leitura da ata da 84ª sessão ordinária virtual, realizada aos 8 dias do mês corrente. Após a leitura e não havendo sugestões de correções, a referida ata foi aprovada. Ordem do dia. Processo de recurso número 6514/2018, auto de infração 2018-16070. Recorrente célula de julgamento de primeira instância, recorrido Ultralimpo Empreendimentos e Serviços Limitada. Conselheiro relator, Carlos César Quadros Pierre. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso do reexame necessário, resolve, por unanimidade de votos, negar provimento para confirmar a decisão parcialmente condenatória proferida pela primeira instância, nos termos do voto do conselheiro relator, conforme parecer da Assessoria Processual Tributária e manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado.
Registra-se constar nos sistemas da Cefaz comprovante de quitação do presente auto de infração, que será juntado aos autos. Presente a sessão para a sustentação oral, o representante legal da autuada, doutor Weber Busgaide Gonçalves. Processo de recurso 6519-2018, auto de infração 2018-16057. Recorrente, Ultralimpo Empreendimentos e Serviços Limitada, recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância. Conselheiro relator, Carlos César Quadros Pierre. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer o recurso ordinário interposto, resolve, inicialmente, com relação à preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa, por não ter oportunizado ao contribuinte sanar as omissões identificadas antes da lavratura do auto de infração. Resolvem os membros da primeira Câmara, por unanimidade de votos, afastar a nulidade arguída. Em seguida, resolvem também, por decisão unânime, converter o curso do julgamento em realização de perícia para 1. Efetuar o desmembramento dos produtos, identificando abre aspas, casamento, fecha aspas, entre as notas fiscais de entradas e saídas, conforme levantamento apresentado pela parte. 2. Fazer a conversão e junção dos produtos para menor unidade apresentada. 3. Retirar do levantamento fiscal os bens de uso e consumo, apresentando novo quadro totalizador. 4. Observar se as operações de saída, notas fiscais emitidas, foram destinadas para a indústria, identificando se há diferimento ou exigência de imposto no momento posterior. 5. Indicar assistente técnico, nos termos do despacho a ser elaborado pelo conselheiro relator, em conformidade com a manifestação oral do procurador do Estado. Presente à sessão para sustentação oral, o representante legal da autuada, doutor Weber Busgaide Gonçalves. Processo de recurso 6518-2018, auto de infração 2018-16059. Recorrente, Ultralimpo Empreendimentos e Serviços Limitada, recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância. Conselheiro relator, Carlos César Quadros Pierre. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer o recurso ordinário. Paulo, só interrompendo. Essa decisão desse processo anterior que foi lida, ele vale para os demais, que é o mesmo levantamento, omissão de entrada e saída. Certo, presidente. Só observação. anunciar os números, tá bom? Pois não. Processo de recurso 6518-2018, auto de infração 2018-16059, mesmo recorrente recorrido. Conselheiro relator, Carlos César Quadros Pierre. Processo 6517-2018, auto de infração 2018-16060, conselheiro relator Pedro Jorge Medeiros. E processo 6516-2018, auto de infração 2018-16062, conselheiro relator Pedro Jorge Medeiros. É só, presidente. Obrigado, Paula. Tem o senhor Eduardo Colasso, doutor Pierre Carlos Sintra, é o representante da parte. O Marcelo, é o advogado lá também, lá sócio lá do escritório, okay, que acompanha de perto a IB, mas ele já disse que é só acompanhar. Tá bom? Okay. Obrigado, presidente. Ana Paula, quando retomar, ela autoriza a entrada. Senhores, alguma alteração a ser feita na ata? Não havendo, considera-se aprovada. Passaremos, então, para a ordem do dia. 86ª sessão virtual ordinária do dia 13 de dezembro de 2021. Processo de recurso de número 3921-2018, auto de infração 2018-04761. Recorrente B, Comércio e Representação Limitada. Recorrido, Célula de Julgamento, primeira instância. Conselheira relatora, doutora Mônica Maria Castelo. A indicação de procedência em primeira instância e assessoria processual tributária também sugere a procedência. Para a sustentação oral, presença do doutor Tiago, também do doutor Carlos Sintra. No momento oportuno, concederei a palavra. Passo a palavra, então, à conselheira relatora, doutora Mônica Maria Castelo, para início do processo anunciado. Obrigada, presidente. Bom dia, senhoras e senhores, advogados presentes aqui, seu procurador, secretária, colegas conselheiros. Bom dia a todos. O primeiro processo, conforme anunciado, a recorrente é a IB, Comércio e Representação Limitada.
A acusação fiscal é de falta de recolhimento do ICMS antecipado decorrente de aquisição interestadual de mercadoria. O contribuinte deixou de recolher ICMS antecipado nos períodos de agosto, referente aos exercícios 2014, 2015, 2016 e 2017, certo? Bom, o contribuinte, ele apresenta impugnação que é muito semelhante ao recurso ordinário. Então, vou me deter mais aqui na questão do recurso ordinário. Essas questões foram analisadas pelo julgamento singular, que julgou procedente, entendeu, né, pela procedência do auto de infração, afastando aqui as questões suscitadas pela defesa. No recurso ordinário, o contribuinte alega o seguinte: impossibilidade jurídica do lançamento em face de existência de decisão no processo judicial impetrado para suspender a exigência da cobrança do imposto antecipado e depósito do montante integral referente às notas fiscais indicadas pela autoridade fiscal, ficando o agente fiscal impedido de iniciar qualquer procedimento fiscal que tenha por objeto o assunto tratado no âmbito do judiciário. Afirma que o depósito do montante integral de que cuida o CTN, artigo 151, inciso 2, quando realizado na ausência de lançamento tributário prévio, tem a função de constituir o crédito tributário, mas que, havendo depósito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário, a anuência do fisco quanto aos valores depositados, opera-se o lançamento por homologação. Não é correto, portanto, exigir-se a feitura de um lançamento de ofício apenas para prevenir a decadência, nem tampouco autorizar-se o levantamento de depósitos por parte de contribuintes perdedores de ações judiciais. Afirma que os valores do ICMS devido foram depositados integralmente pelo sujeito passivo, situação que dispensaria a constituição do crédito por parte da administração fazendária, já que o referido imposto é sujeito ao denominado lançamento por homologação. Argui ofensa à ordem judicial, pois há depósito do montante integral do imposto em exame, na hipótese de a recorrente ser vencida no processo judicial e em ato contínuo ocorresse a conversão do depósito em renda, ficaria o imposto exigido por meio de um ato administrativo de lançamento específico, auto de infração 2018-04761, restando configurado uma inaceitável duplicidade de crédito tributário sobre os mesmos fatos jurídicos, o que não é de se admitir. Desde a necessidade de lançamento para fins de prevenir a decadência tributária, requer a extinção do julgamento de mérito do auto de infração em razão da patente impossibilidade jurídica de que trata o artigo 87, inciso 1, a linha E da Lei Estadual 15.614/2014. O processo segue, então, para a assessoria processual tributária, que analisa cada uma dessas questões que foram colocadas pela parte, e aí eu peço o VN aqui, porque o parecer, ele tenta responder, digamos assim, cada uma dessas questões que foram colocadas pela defesa. Ela inicia o seguinte: afasta-se preliminar suscitada de extinção do lançamento por impossibilidade jurídica e impedimento do agente, posto que existe previsão legal para o imposto antecipado e interesse do Estado cobrar o referido imposto que deixou de ser recolhido aos cofres do Poder Executivo Estadual, não constituindo em pagamento da obrigação principal um mero depósito em conta do Poder Judiciário da quantia correspondente, enquanto não convertida em renda, bem como análise de mérito do processo judicial, trata de matéria diversa do ICMS antecipado. Que a tutela antecipada concedida no processo judicial ao qual foi referido pela defesa, apenas suspendeu a exigibilidade do crédito tributário e autorizou a parte autora a fazer o depósito judicial do ICMS antecipado devido em face de operações interestaduais, inclusive das parcelas vencidas e vincendas, determinando que juntasse aos autos a comprovação. Portanto, seu conteúdo não impede ao fisco efetuar de ofício o lançamento do imposto, nem gera impedimento do agente fiscal. O Código Tributário Nacional, no artigo 151, prevê várias hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, dentre as quais a interposição de recurso administrativo. Portanto, o crédito tributário sob análise já se encontra com a exigibilidade suspensa por força do recurso impetrado na esfera administrativa, independentemente de medida liminar ou tutela antecipada proferida no âmbito judicial.
É relevante destacar que o mero depósito judicial do montante integral efetuado pela empresa não é causa de extinção do crédito tributário, não se encontrando, portanto, dentre as hipóteses de extinção previstas no Código Tributário Nacional e nem na Lei 15.614 de 2014. Observa-se que, enquanto não for convertido em renda, o depósito judicial não equivale a pagamento, conforme o artigo 156, inciso 6 do CTN. Não extingue o débito tributário consistindo em mero depósito em conta bancária do Tribunal de Justiça, cujo destino final dependerá da decisão definitiva de mérito, podendo ser convertido ou não em favor da Fazenda Pública ou do próprio contribuinte. Assim, não procede a afirmação de que caberá ao fisco apenas homologar o que for decidido no âmbito judicial, posto que a sentença definitiva de mérito terá natureza meramente declaratória da obrigação, direito da autuada, e não substituirá o ato de lançamento, que é competência exclusiva do fisco, conforme o artigo 149 do CTN. Por isso, todas as medidas administrativas devem ser realizadas para apurar e lançar o crédito tributário de ofício dentro do prazo decadencial, sendo que tal procedimento não implica em dupla exigência do crédito tributário. Importa ressaltar que a causa de pedir do processo judicial em curso não é a cobrança do imposto antecipado. Trata de pedido de compensação do saldo credor acumulado da empresa com o ICMS cobrado em importações, conforme petição inicial e manifestação da Procuradoria do Estado. Nos autos do processo judicial, ela cita aqui até o doutor Matheus, né? Nos autos do processo judicial, o procurador Matheus Viana manifestou que a matéria de mérito restringe-se ao direito de compensar o imposto pago na operação anterior com o imposto pago na operação anterior. Absurdo. Ou seja, no processo judicial, a pretensão da empresa é deixar de pagar ICMS quando importar produtos por meio da compensação do imposto devido nestas operações, com saldo credor acumulado decorrente do pagamento efetuado na importação e nas compras oriundas de outros estados. No decorrer daquele processo, obteve autorização de depositar em juízo o valor do ICMS antecipado por meio de decisão interlocutória. Portanto, neste contexto, o agente fiscal não estava impedido de efetuar o lançamento de ofício do imposto antecipado. Não houve vedação de lançamento no âmbito judicial, sendo necessário o lançamento do crédito tributário, posto que o depósito judicial não substitui o ato de lançamento, nem sua conversão em receita é líquida e certa, dependendo de decisão judicial definitiva de mérito, que poderá ocorrer depois do término do prazo decadencial. No mérito, o decreto 26.594 de 2002 dispõe que o ICMS antecipado é devido em todas as aquisições interestaduais e o momento de seu recolhimento deve ser na passagem da mercadoria no posto fiscal de entrada do Estado, ficando permitido o recolhimento até o 20º dia do mês subsequente à entrada, na hipótese de a destinatária ser credenciada. O sujeito passivo não questionou judicialmente a obrigação tributária de recolher o imposto antecipado. Ao contrário, pretende utilizá-lo para compor seu saldo credor e compensá-lo com ICMS cobrado em operações de importações realizadas pela recorrente, o que somente será possível se o ICMS antecipado depositado em juízo pela recorrente for convertido em renda e ingressar nos cofres da Fazenda Pública Estadual. Portanto, nesse contexto, não existe uma declaração de débito a ser homologada pelo fisco. Não houve recolhimento do ICMS antecipado registrado no sistema Receita por meio de DAI, referente às notas fiscais de aquisição interestadual, objetos da presente acusação. Acrescente que a Cefaz manifestou-se nos autos do processo judicial, informando que o sujeito passivo não apresentou depósitos judiciais referente ao imposto antecipado apurado no montante de R$ 209.105,31. Em relação ao débito específico deste auto de infração, a Cefaz informou que foram identificados depósitos judiciais no valor principal de R$ 118.439, conforme planilha elaborada pela SESEC, o que corresponde ao ICMS devido por antecipação tributária, objeto desta autuação. E aí apresenta aqui uma planilha, né?
Considerando que a planilha elaborada pela Cefaz mostra depósitos judiciais realizados à época do fato gerador e em datas anteriores à lavratura do presente auto de infração, sugiro que a multa punitiva seja excluída, porque a quantia correspondente ao imposto devido por antecipação estava reservada em conta judicial, quando houve autuação. Apesar de o depósito judicial não constituir em pagamento do tributo, mas geraria o efeito de afastar a punibilidade pelo atraso em seu recolhimento, mediante a possibilidade de ser convertida em receita em juízo. E aí, pelos motivos expostos, afasta a preliminar distinção suscitada pela parte. No mérito, ela sugere aqui a confirmação da decisão singular de procedência, de parcial procedência, confirmando o ICMS antecipado, lançado de ofício no auto de infração, para evitar a perda do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário, sugerindo, como já dito, a exclusão da multa punitiva no valor de R$ 59.219,87. É o relato. Obrigado, doutora Mônica. Da forma regimental, passa a palavra ao representante da PGE, doutor Matheus Viana Neto. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, Ana Paula, nossa artista de mil habilidades, muito danadinha. É só escutar ela no ukulele, tocando. Doutor César Sintra, seja muito bem-vindo mais uma vez a essa Câmara, a esse Conselho. E tem um advogado da parte, o outro advogado referido pelo doutor Sintra, seja muito bem-vindo também, e o doutor Tiago, que se encontra, parece que na escuta. Bem, senhores, o processo em discussão ele é interessante porque envolve uma ação judicial proposta pela empresa, e esse dado é relevante, que foi proposta até antes da autuação, antes do lançamento do crédito tributário. Aliás, o próprio agente fiscal, ao iniciar a ação fiscal, ele dá conta de que, ao ser intimado o contribuinte para a apresentação da documentação fiscal referente às aquisições interestaduais, o contribuinte faz referência, então, diz, olha, há um processo judicial em tramitação e no qual houve o depósito. E aí, mas apesar disso, o agente fiscal, apesar de ter ciência da existência dessa ação fiscal de depósito, o agente fiscal, para preservar o crédito tributário e evitar o Instituto da Decadência, efetuou a lavratura do auto-infração. Mas, e se foi para evitar a decadência, ele cometeu um equívoco logo no início, que foi, primeiro, se a decadência caberia só o lançamento do crédito tributário, não da aplicação de multa. É evidente, até se o contribuinte ingressou com a medida judicial e tem uma decisão suspendendo a exigibilidade do crédito, ou se há o depósito integral do montante, é claro que ele não pode efetuar o lançamento, porque ainda que no processo judicial as questões ali veiculadas sejam discutidas e podem vir a ser favoráveis ou não ao contribuinte, há dúvida disso, mas o fato é que, diante do depósito ou de uma medida judicial suspendendo a exigibilidade, não há que se efetuar o lançamento da multa. Então, nesse aspecto, não há dúvida de que a multa, aliás, como já até sinalizou a consultoria, a multa deve ser excluída da presente ação fiscal. E aí nós enfrentaríamos o segundo problema. Mas e o lançamento do crédito tributário poderia ser feito? Bem interessante isso. Porque, veja, nós, diante de uma decisão favorável ao Estado no processo judicial, o montante que foi depositado deverá, sem precisar de lançamento, e é esse o entendimento do STJ sobre a matéria, deverá ser convertido em renda, extinguindo o crédito tributário. É esse, efetivamente, o entendimento do STJ. Ou seja, sendo favorável, o depósito deve ser convertido em renda sem necessidade de um lançamento do crédito tributário. Isso é tranquilo. Mas ocorre o seguinte:
E sendo desfavorável, o que é que deverá fazer o Estado? Se foi desfavorável a decisão judicial, é claro que o imposto em tese, o imposto em tese não seria mais devido e, portanto, não caberia mais nenhuma atitude por parte do Estado. É claro, se a decisão é desfavorável ao Estado, o depósito que foi realizado passa a ser indevido. E a questão que foi discutida naquele processo judicial, ela beneficia o contribuinte, portanto, o Estado não poderia efetuar o lançamento em tese. Mas acontece, e é esse mais para validar o presente lançamento, pelo menos parcialmente, é que a decisão judicial pode extinguir o processo até sem julgamento de mérito. E não havendo julgamento de mérito, por exemplo, no processo judicial, por qualquer razão, ou sendo julgamento parcial, parcela do crédito tributário, se decorrido o tempo, e também há entendimento do STJ, que não é efetuado o lançamento do crédito tributário, ainda que exista discussão judicial a respeito da matéria, mas se o Estado não adotou uma conduta preventiva, deverá ser, então, se decorrer o prazo decadencial, ela deverá ser declarada, o Estado não pode mais efetuar o lançamento. Então, o lançamento em si é como uma forma de precaução de eventualidades, discussões judiciais se prolongarem além do prazo estabelecido para a contagem do prazo decadencial, para a incidência da decadência. Essa é a razão pela qual, pelo menos em princípio, a Procuradoria entende que deva sim ser mantido parcialmente o lançamento, com a exclusão da multa e, posteriormente, caso, e aí é interessante, como há o depósito integral, é claro que esse crédito tributário não poderá ser inscrito em dívida ativa, deverá ser suspenso, aliás, deverá ser inscrito e suspensa sua exigibilidade até que seja definido o destino, ou até que haja uma decisão judicial a respeito da matéria. E é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, ou seja, no sentido de que, para fim de preservar a decadência, seja mantido o crédito tributário com exclusão da multa, ele deverá ser, então, eventualmente, se essa for a decisão dos senhores, deverá ser escrita em dívida ativa, suspendendo-se a sua exigibilidade até a decisão final do processo. Após, então, essa decisão final, o crédito tributário deverá ser extinto, se for favorável ao Estado, no que se refere aos valores que foram depositados, e se for desfavorável ao Estado, é claro que também que ele deverá ser extinto em razão da decisão judicial. Então, de uma forma ou de outra, o crédito tributário será extinto, ou pela conversão do depósito em renda, ou pela decisão judicial dizendo que o imposto é indevido. É isso, senhor presidente. Vamos escutar atentamente o doutor Sintra. Eventualmente, a Procuradoria pode até retificar o entendimento. Mas, no entendimento preliminar, é esse o entendimento da Procuradoria. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus Viana Neto. Da forma regimental, passa a palavra ao representante da empresa, doutor Carlos César Sintra. Excelentíssimo senhor presidente, nobre procurador, distinta conselheira relatora, nobres conselheiros presentes, senhora secretária, doutor Tiago Matos, doutor Eduardo Colasso e doutor Felipe Gujão, recebam todos os meus mais sinceros cumprimentos. Presidente, eu tenho muita sorte na vida e tenho mesmo. Sabe por quê, presidente? Porque em sala de aula eu digo que todo o esforço que a gente faz intelectual tem que se prestar a aplicá-lo no mundo real. O senhor hoje disse uma coisa sensacional e eu acho que eu vou levar isso para a vida e todo mundo vai levar para a vida. Ler a palavra é fácil, ouvir é fácil, aplicar é que não é fácil. Em sala de aula, eu digo, professor Matheus, a mesma coisa. Os modelos abstratos, se eu não conseguir projetá-los no mundo fenomênico, é exercício mental. Qual é a contribuição que qualquer um de nós dá, você fica só pensando. Então, eu em sala de aula, eu faço esforço, presidente, para, nesse subdomínio, dizer, pessoal, vamos tentar aplicar. E por que eu tenho sorte? Porque aqui no contencioso, eu nunca havia deparado com uma situação como essa. Eu não sei os senhores. Situação em que há um depósito e é feito um lançamento. Eu já deparei com situações, como disse o professor Matheus,
em que, e o judiciário já pacificou essa orientação, em que, se o contribuinte obtém uma suspensão da exigibilidade em face de uma liminar, de fato, se no passado alguns magistrados diziam que não podia efetuar o lançamento, posteriormente se percebeu que o professor Mateus disse: ora, o físico está impedido de fazer o lançamento. Aí, passa 10 anos, o contribuinte perde, quando o físico vai cobrar, o que o contribuinte dizia? Peraí, cadê o lançamento? Nesses casos, criou-se a figura do lançamento para prevenir decadência. Isso não é o caso dos autos. No caso dos autos, como foi muito bem colocado, a empresa ingressou com a medida judicial para efetuar o depósito, o magistrado suspendeu porque foi efetuado o depósito e até hoje cada vício cria um transtorno, presidente, enorme para a empresa. A cada chegada de mercadoria, a empresa tem que proceder ao depósito. Esse contexto é um contexto um tanto quanto diferente, e eu vou antecipar, professor Mateus, dizendo que eu vou concordar com o distinto amigo, 95%. 5% eu não vou me concordar, e eu acredito que, após o que eu vou evidenciar aqui, tem a expectativa até que o procurador, e ele já faz isso, se ele se convencer, ele o fará, não tenho dúvida disso, dada a abertura que ele tem para fazer as avaliações, e eu acho que é possível, porque, na verdade, é uma questão mesmo do que o judiciário tem entendido. A distinta consultora, ela confundiu um pouco suspensão da exigibilidade com extinção. A parte não está dizendo que o depósito vai extinguir a exigibilidade. A parte não está alegando ilegitimidade. A parte está dizendo o seguinte: esse processo tem que ser extinto. Por quê? Porque o crédito tributário de que trata ele, e a consultora reconhece expressamente, ele é o que está discutindo lá no processo judicial e o valor está lá ouvindo a conversa. A empresa de Cisco, se for verdade que é devido ao antecipado, que o fiscal está cobrando, está aqui o dinheiro. Está aqui o dinheiro. E aí, professor Mateus começou bem nisso aqui, eu estou concordando. O STJ é posição mansa e pacífica na defesa, no recurso. Existem inúmeros julgados evidenciando. Com o depósito do montante integral, tem-se verdadeiro lançamento da homologação. Na verdade, só esclarecendo, ali é como se o contribuinte estivesse adiantando o valor, não é pagamento ainda. Ele está adiantando, e o que é que o fisco pode fazer, doutor Mateus? Se ele não concordar com o valor depositado, aí sim, ele tem que exigir a diferença. É legítimo? É. Se neste processo, senhores conselheiros, o autuante diz: olha, o contribuinte depositou 100, mas não é 100 que é devido de antecipado, é 110. Claro que o fisco ele não tem o direito, ele tem o dever, doutor Felipe Amaral, dizer: eu quero garantir que não seja só 100, que seja 110. 100 já está aqui e 10 eu vou constituir. No presente caso, se eu não me engano, a conselheira Mônica fez questão de destacar, acho que é no penúltimo parágrafo do parecer, a consultora diz: os valores coincidem, não tem diferença de valor. Ora, o STJ diz: com o depósito, o contribuinte calcula o valor, substitui o pagamento pelo depósito. E ele diz isso não é para favorecer o contribuinte, não, professor Mateus, é para favorecer o fisco. Porque, aí nisso é que eu vou discordar, porque é o seguinte: se por qualquer motivo o contribuinte perde, o contribuinte não vai delegar a falta de lançamento. Essa decisão aqui não favorece o contribuinte, não. Ela está dizendo o seguinte: ó, o cara depositou fisco só se tiver diferença. Se tiver diferença, aí você pode e deve constituir o crédito para prevenir a decadência. Não é o caso dos autos. O caso dos autos, tá certo, está muito bem delineado que os valores coincidem. Nesse mesmo julgado, o ministro diz: uma vez ocorrido o lançamento tácito, encontra-se constituído o crédito, razão pela qual não mais cabe falar em prazo decadencial, nem necessidade de lançamento de ofício de importância depositada. O contribuinte está devendo 118. Em vez dele pagar, ele depositou. E aí, professor Mateus, é a única discrepância que eu vou ter. É porque, no caso do julgamento de extinção sem julgamento de mérito, o STJ, é um absurdo, mas o STJ diz que também converte em renda. Rapaz, é legitimidade do sujeito ativo. Imagine que a parte eleito, a autoridade com o ator errado. Eu vou ler aqui
O julgado, porque o STJ é questão pacífica a esse respeito. Ele diz que, se for... Está aqui. É antigo, é desde 2007. É o embargo lá no RESP 548224 do Ceará. Se o processo foi extinto sem julgamento de mérito, ainda assim o depósito é cometido. Isso é um absurdo. Mas é tanto que tem que ter muito cuidado na hora de fazer o depósito. Está aqui. O que é que diz o ministro Humberto Martins? Era permitido levantar o depósito realizado na hipótese de extinção sem julgamento de mérito. Em 9/11/2005, no julgamento do embargo do RESP 227835, de relatoria do Teori, houve mudança em termos da primeira sessão, que posicionou-se pela conversão da renda em favor do fisco na hipótese de extinção do feito sem resolução de mérito. Então, se esse processo judicial terminar sem resolução de mérito, o dinheiro vai para o Estado. Se esse processo terminar a favor do fisco, o dinheiro vai para o Estado. O contribuinte só tem uma chance, é se ele for vencedor na discussão. Bom, o Estado não precisa, não corre risco algum. Risco algum. Na doutrina, só para ilustrar, professora Denise, professor Paulo, professor Hugo diz, outra possibilidade de concessão do crédito pelo cidadão contribuinte é o depósito judicial, quando se trata de discutir o crédito ou parte dele, nos moldes 151.2. Tem uma situação, professor Matheus, e eu vou até de lei diferente sugerir, porque eu não sei como é lá na PGE, mas na Procuradoria, e aí eu vou homenagear o ex-conselheiro do CAF, que certamente deparou muito com essas situações, doutor Pierre, lá na PGFN, desde 2007, existe um parecer, deixa eu ver se eu abro aqui, há um parecer da PGFN, parecer PGFN CAT 941/2007, onde ele discute exatamente a necessidade de lançamento na hipótese do depósito legal do valor do litígio. Eles reviram a posição, então logo o STJ revira a posição. Eu estou disponível, vocês podem acessar de onde estão, é o parecer CAT parecer PGFN /CAT, número 941/2007. Eu estou falando de lei diferente porque isso poderia ser, segundo eu penso, porque não há prejuízo, é uma questão de técnica, é uma questão do Instituto de Direito Tributário. O parecer diz expressamente, segundo a nota da PGFN 156/2007, jurisprudência do STJ se encontra pacificada acerca da desnecessidade de lançamento, especificamente nos casos em que o contribuinte discute exação e deposita integralmente o valor. Posicionamento mais favorável à Fazenda Nacional. Isso aqui, não tem dúvida disso. Aí ele diz como era o posicionamento anterior e diz que não faz sentido. Eu efetuava o depósito e eu dei até... Porque presta atenção no seguinte, professor Matheus, confesso que eu não sei como é que dialoga dívida ativa e CONAT. Dívida ativa e PGE. Você já imaginou? Eu tenho um crédito escrito na dívida e um processo judicial. Eu não sei se uma decisão do processo judicial que determine a conversão, se busca inteligentemente pela dívida. Eu confesso que eu tenho receio. Isso aqui é um risco que não se pode correr. Eu vou ler, presidente, eu estou me encaminhando para o final, porque, ao meu sentir, parece que essa questão é uma questão simples. Eu vou ler a parte final do parecer, em que ele diz o seguinte: pelo exposto, propomos a revogação do parecer 1064, especificamente no item 18, quanto ao depósito integral do montante em litígio relativamente à necessidade da autoridade dever afetar o lançamento. Dessa forma, quanto aos tributos sujeitos ao lançamento da homologação, a autoridade administrativa somente procederá ao lançamento no caso do depósito em valor inferior ao devidamente devido, ou se o contribuinte adotar qualquer conduta irregular. Regra geral, portanto, senhores, é essa. Isso prevalece na PGFN e eu ratifico, com esse critério do STJ, que o julgamento com extinção do mérito também proporciona, o contribuinte não levanta o depósito. O contribuinte só vai levantar depósito se ele ganhar a ação judicial. Se ele perder, ou com mérito ou sem mérito, ele não vai... o fisco não vai ter prejuízo algum. Então, senhores, e aqui já encaminhando para o final, senhor presidente, como eu já falei, o fisco tem direito de afetar o lançamento? Tem.
Normalmente, se ele entender que o depósito não é integral, ele não tem o direito. Conselheiros, doutora Mônica, doutor Pedro Jorge, Felipe, doutora Helena, doutor William, Carlos Pierre, enfim, ele tem o dever, mas se ele identificar diferença, no presente caso, a consultora já fez a conta, não tem diferença. O valor está lá. O fisco não perde. Eu vou prevenir da cabeça de quê? Se o crédito já está, não tem o que constituir. Eu tenho aqui um verdadeiro bis in idem. Razão pela qual parece, sim, que não há necessidade de prevenir, não tem da cabeça a prevenir. O valor já está pronto para ser convertido para o fisco. Caso o juiz, o judiciário entenda que sim, ou por extinção sem julgamento de mérito, ou se entender que no mérito o direito assiste à fazenda, ou que, por coincidência, inclusive, o professor Matheus é o procurador do processo, ou está muito bem entregue, diga-se de passagem, ou se o contribuinte for vencedor, e aí é uma hipótese que pode acontecer, aí sim ele vai levantar. Então, senhores, diante dessa situação, esse é um tema que é recorrente no judiciário, tá certo? As decisões, tem uma decisão de 2010 que diz, segundo jurisprudência no STJ, nos cálculos de homologação, o contribuinte a realizar o depósito com vista a suspender promove a constituição nos modos 150 do CTN. Não havendo se falar em decadência. Eu vou dizer pela terceira vez, professor Matheus, essa decisão não é a favor do contribuinte, essa decisão é contra o contribuinte, porque essa decisão favorece o fisco, que dispensa o fisco. Fisco não depositei, fisco. Agora, o fisco tem que ser vigilante para saber se o depósito, conselheiro William, é o correto. Quando a consultora diz que o depósito coincide, eu estou prevenindo o quê? Agora, eu posso estar criando um grande problema. Qual é o problema? É de eu ter um débito inscrito em dívida com valor depositado, aí o processo judicial terminar, não haver uma comunicação, eu continuar aqui. Então, parece que a prudência, aqui não se trata de recomenda sim, que eu estou diante, e o professor Matheus, em outros contextos, já utilizou essa figura para justificar, em outros casos, extinção de processo, é de uma impossibilidade. Eu não consigo dialogar. Eu vou prevenir, não existe decadência a prevenir. Só por isso. Não há decadência, por quê? Porque os 118 mil reais, que são o principal, já estão devidamente constituídos, o fisco não vai ter prejuízo algum se daqui a 200 anos for vencedor, porque se ele for vencedor, esse valor vai ser convertido automaticamente em renda. Se o processo for extinto daqui a 200 anos, sem extinção de julgamento de mérito, esse valor vai ser convertido em renda. Então, senhores, em remate, nós entendemos que diante desse conjunto de argumentos, levando em conta critérios usados por outros órgãos, tá certo? Que, ao meu ver, se aplicam em toto ao presente caso, sim, estamos diante de uma hipótese de impossibilidade jurídica, porque não há decadência a prevenir. Presidente, são as nossas razões. Por ocasião do debate, se houver outra questão, a gente quer ter a oportunidade de prestar esclarecimento pontual, agradecendo a atenção de todos, cumprimentando a todos. Aguardemos, então, a manifestação da Egrégia Primeira Câmara de Julgamento. Muito obrigado, presidente. Obrigado, doutor Sintra. Processo de discussão, doutor Felipe Amaral e doutor Pierre, inscritos. Senhor presidente, muito obrigado, bom dia. Colegas conselheiros, doutor Matheus, doutora Ana Paula, advogados presentes, doutor Carlos Sintra. Presidente, serei bem breve, até porque acredito que as manifestações anteriores, tanto do doutor Matheus como do doutor Carlos Sintra, já contemplam, em grande parte, a minha visão sobre este caso, né? E aqui, lendo também, e analisando atentamente o relatório, o que a gente percebe é que o tributo lançado aqui é o ICMS antecipado, né? E o próprio contribuinte, salvo melhor juízo, e me corrija se eu estiver errado, ele não nega que esse ICMS antecipado é devido, tanto é que ele não discute o tributo em si. O que ele discute é o quê? Devo fazer o pagamento por meio de DAI, em dinheiro, lá diretamente ao fisco, ou posso utilizar determinados créditos que ele aponta? Então, a operação está escriturada, o imposto também. A vinculação dessa operação ao pagamento, isso aí internamente, realmente, essa questão da informática, eu não sei como é que fica, mas é um problema que cabe justamente ao próprio fisco estadual.
Mas o que de fato há é que a operação ela é declarada, o imposto, inclusive, e o pagamento por meio de consignação, né? E, de fato, a jurisprudência do STJ, ela já há muito tempo, ela é pacífica nesse sentido. Vou ler aqui só 2 itens da ementa do recurso especial 705-420 do Rio de Janeiro, de relatoria do ministro Herman Benjamin, que no item 10, ele coloca: é pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que, nos casos de tributo sujeito a lançamento por homologação, o contribuinte, ao realizar o depósito judicial com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário, promove a constituição deste. Como resultado, torna-se desnecessário o ato formal de lançamento por parte da autoridade administrativa, no que se refere aos valores depositados. Aqui no item 12, também deixando claro, da emenda, o depósito judicial realizado para suspender a exigibilidade do crédito tributário pertence à parte vencedora e na medida do êxito de sua pretensão, que tem direito de levantar a quantia depositada após o trânsito julgado. Então, senhor presidente, também sem querer me alongar, eu vejo que o caso aqui é simplesmente de falta de interesse processual. O fisco estadual, né, o auditor fiscal, o agente fiscal, ele não tem interesse em promover o lançamento, tendo visto que esse já está devidamente feito o processo, né? É claro que se vai haver o pagamento mediante a conversão em renda, ou se o contribuinte fará o levantamento de seu favor caso seja vitorioso, isso segue a sorte do próprio processo judicial. E lá está, né? Lá está, o próprio Estado está se defendendo também lá. Então, sem mais delongas, já foi bem explanado aqui, meu entendimento é que deve ser extinto sem julgamento de mérito, com base no 87, ou a linha E da Lei 15.614, por falta de interesse processual, né? O lançamento que se pretende fazê-lo aqui já está realizado, né? Não há risco de inadimplemento, porque o tributo já foi, o valor do tributo já foi integralmente depositado e esses valores têm sofrendo rendimentos bancários, inclusive, né, com base nos critérios legais. Então, presidente, sem mais delongas, já encaminhando, claro, sendo vencido na questão da extinção, a multa realmente não se discute, né? Se o lançamento é feito, se o auto de infração foi feito apenas para evitar decadência, o que, a meu ver, não tem a menor necessidade, não tem o menor interesse processual, a multa, igualmente, ela não seria devida, mas encaminha no sentido de seguir sem julgamento de mérito por falta de interesse processual. Obrigado, doutor Felipe. Passo, então, ao doutor Carlos Pierre para sua manifestação. Discussão. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Colegas conselheiros, conselheiras, Ana Paula, doutor Eduardo Colácio, que eu nunca tinha visto aqui. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Primeiramente, saudade do Instituto da Concomitância. Esse processo seria suspenso, aguardando a decisão judicial, já que nós temos uma jurisdição una, que a administração submete ao judiciário e não pode contrariar suas decisões. Esse caso é para lá de interessante, né? Primeira vez que eu me deparo com isso aqui. Bom, quisera eu ter esse parecerista ou a Procuradoria do Estado me enfrentando à época que eu entrei com ações para levantar depósitos que não tinham sido convertidos para a União, que o contribuinte tinha perdido a ação. O contribuinte perdeu a ação e os depósitos não foram convertidos em renda. Passados 7, 8, 10 anos, nós entramos na Justiça para levantar esse débito, alegando a decadência, tendo em vista que o processo já tinha se encerrado há mais de 5 anos, alguns deles 10, 12, 15 anos, e não havia sido feita a conversão em renda, e nós alegamos que não tinha sido feito o levantamento, e que, portanto, nós teríamos direito a esse levantamento. Não tinha sido feita a conversão em renda, não tinha sido feito o lançamento, nós teríamos direito ao lançamento, o depósito me pertencia. Houve um artigo na Dialética, Revista de Direito Tributário, de autoria do Dr. Rocha Neto, eu me lembro demais que eu li esse artigo. E logo depois veio um do Hugo de Brito Machado, muito contundente, no sentido de que não era possível esse levantamento, porque o lançamento havia sido feito com um depósito judicial. Né? Interessantíssimo. Daí, toda essa jurisprudência ela surgiu a partir desses tipos de julgamento, certo? E houve um amplo debate no meio jurídico por essa ocasião, isso já faz muito tempo. E o Poder Judiciário tomou um entendimento que, feito o depósito judicial, é feito o lançamento. E que, portanto, mesmo se ele não tivesse sido levantado
com a vitória da fazenda, ele não tivesse sido convertido em renda, mesmo passado 10, 15 anos, ainda pertence à fazenda, não haveria necessidade de lançamento. E todos foram convertidos em renda. Eu participei amplamente desses debates. Esses julgamentos, todos mencionados, eles se referem justamente a essas questões, certo? Então, há uma decisão do judiciário, pacífico, mansa, anos e anos e anos, que o depósito judicial ele não é uma simples medida de suspensão do crédito tributário. Ele é um lançamento. Ele se difere totalmente de uma liminar, que se necessita para prevenir a decadência. No caso do depósito judicial, não há necessidade. Inclusive, o contribuinte pode fazer isso sem qualquer medida judicial. Ele faz o depósito e comunica ao juízo. Isso é o lançamento, certo? Então, eu não tenho dúvida que o auto seria desnecessário. Mas esse caso aqui é para lá de especial. Porque eu fui ver o auto de infração e fiquei interessado, porque o fiscal aplicou o 123.1D, atraso de recolhimento. Atraso, você vê que a gente briga toda a vida para botar o 123.1D, porque a gente diz assim, olha, se o contribuinte, esse aqui é feito justamente quando o contribuinte não informa, nós temos esse debate na nossa Câmara, quando o contribuinte não informa um imposto, mas ele escriturou tudo, então, por que não caberia o 123.1D quando ele lança? Porque aí iria direto para a cobrança, não precisaria de uma auto de infração. Nós discutimos amplamente isso. Certo? Então, nesse caso, foi o 123.1D. Eu fui olhar a explicação do que está no relato de infração. Aí o fiscal disse que o contribuinte lançou, mas não recolheu. O contribuinte lançou no seu SPED. Ele fez o lançamento. Ele já está em débito. Mesmo que não houvesse o depósito judicial, não poderia ter auto de infração, tinha que ir direto para a cobrança. Mas o contribuinte, para não pagar, ele fez uma ação para compensar um crédito que ele tinha, ou foi o da ação em pagamento, alguma coisa nesse sentido, pelo que eu vi aqui, pelo que o Felipe falou. E depositou. Então, ele suspendeu a cobrança do que ele já tinha lançado. E quando ele deposita, ele faz o lançamento. Se ele tivesse feito, ele teria feito naquele momento. Então, o auto de infração não cabe, neste caso, mais que especial, em hipótese alguma. Aqui não há interesse processual nisso aqui. Tem mais, mesmo caso vencido, ele jamais pode ir para a dívida ativa. Ele tem que ficar suspenso, no mínimo, aguardando a decisão judicial. Porque aí sim o Estado estaria descumprindo a suspensão da exigibilidade. Ele não pode ir para a dívida ativa. Como todos os outros que são feitos para prevenir a decadência, ele teria que ficar suspenso, aguardando. Ele não pode ir para a dívida ativa em hipótese alguma. Né? Então, neste caso aqui, primeiro, o próprio fiscal verifica que o contribuinte lançou, estaria em atraso de recolhimento. Se fosse o caso aqui, não tinha lançamento, não, é cobrança direto, mas ele não podia fazer essa cobrança, porque tem um depósito judicial. Esse depósito judicial, ele também corresponde ao lançamento. Então, mesmo que o contribuinte não tivesse formado nada, certo? Também não haveria necessidade de auto-infração para prevenir a decadência. É muito diferente daquelas ações que nós estamos discutindo um direito em si que o contribuinte está contestando. Eu não devo isso, então ele não escritura esse débito nenhum, mas ele vai para a justiça e pede uma liminar, certo? Aí faz o depósito, não tem necessidade de prevenção de decadência. Fez o depósito, não tem. E esse aqui, além do depósito, ele informou, o fiscal disse, ele está aqui, contribuinte deixou, onde é que ele diz? Quando o imposto circulante estiver regularmente escriturado no livro fiscais ou declarado na DIEF-FD. E lá na frente ele aplica, ele faz as suas complementações e aplica o 123.1D, atraso de recolhimento. Então, por essas razões, senhores, eu entendo. Não há interesse desse auto, o imposto já está lançado. Se não estiver lançado na escrita do contribuinte, quando eu entendi aqui, está lançado pelo depósito judicial, sim. O contribuinte só levanta esse depósito em caso de vitória. Aliás, pelo que eu estou entendendo, em caso de vitória vai ser convertido em renda. Ele não vai nem sequer levantar. Ganhe ou perca, vai ser convertido em renda, porque aquilo ali
É uma compensação que ele está fazendo. Ele não está contestando o tributo em si. Esse dado é para lá de importante, senhores. Porque, independentemente do resultado da ação, vai ser convertido em renda. Me permite Oi. só um adendo? Na verdade, creio que se ele vencer a ação, ele vai adimplir o imposto por meio dos créditos que ele pretende aproveitar, né? Então, ele não levantaria, ou melhor, ele levantaria os valores, né? Não, ele vai... Porque ele pretende aproveitar, fazer o adimplemento desse imposto antecipado com créditos lá da importação e de operações interestaduais. Então, ele fez isso na escrita e depositou isso aí, foi isso? Acredito que sim. Foi o que eu entendi. Então, ele levantaria o valor porque ele adimpliria, ele faria o adimplemento desse ICMS antecipado por meio desses créditos que ele quer reconhecer judicialmente e ter o direito de compensar. Pelo menos assim eu entendi. Ok. Então, eles fariam o levantamento, caso de vitória. Concluiu, doutor. Então, desculpa. Então, independente disso, certo? Não há a prevenção da decadência com o depósito judicial. Não há. Foi feito o depósito judicial, se a Fazenda ganhar o processo, não converter em renda, 30 anos depois, ela ainda faz a conversão, porque não se opera a decadência, mesmo encerrado o processo. Isso é pacífico. O depósito judicial integral, ele não só suspende a exigibilidade do termo 151 do CTN, como ele configura um verdadeiro lançamento. Feito o lançamento, não há necessidade de um lançamento de ofício. Feito o lançamento de ofício pelo contribuinte, pelo próprio contribuinte, certo? Com compensação de débito dele e outra ação, aí é que não necessita mesmo. Então, neste caso aí, certo? Não há a necessidade do lançamento, porque o débito já está lançado. Então, realmente há uma falta de interesse de agir do fisco. Caso vencido, não cabe multa, por óbvio, e também não pode ser inscrito de ativa, ele tem que ser suspenso, aguardando a decisão judicial do mérito da questão do Poder Judiciário. É só isso, senhores. Muito obrigado. Obrigado, doutor Pierre, pela ordem. Doutora Mônica Castelo. Obrigada, presidente. Só para efeito de esclarecimento, que eu entendo que a questão foi uma das questões colocadas aqui pelo doutor Pierre, né? O atraso de recolhimento é uma súmula que existe no contencioso de que as questões dos antecipados, né? Teria que ser pelo 123.1D. Tá? Então, assim, não se foi uma decisão já, né? De se entender dessa forma. Não é porque a questão de já estar ou não, né, escriturado, que foi uma decisão que foi tomada e foi simulado pelo próprio contencioso. Com relação a essa questão do antecipado já estar registrado, isso é um pleito que é antigo já, de muitos contribuintes que não pagam o antecipado e que argumentam que já se encontraria na sua escrituração, na sua apuração. Mas também já há decisões, né? Inclusive a gente teve processo já na Câmara Superior nesse sentido, que embora o contribuinte tenha levado o valor para apuração, é devido sim à cobrança do antecipado, porque se trata de uma sistemática própria, onde tem todo um procedimento específico a ser adotado. Senão, ficaria totalmente desnecessário, inviabilizaria o próprio estudo assim, do antecipado. Né? Se fosse entender que ele já registrou, já compensou e tudo, não, mas ele não fez da forma que deveria ter sido feito. Né? Então, assim, já tem entendimentos na própria casa nesse sentido também. Eu entendo, né, ouvi atentamente, né, os doutos aqui a respeito de toda essa matéria. Eu entendo que o contribuinte ele tem uma ação nesse sentido, né, de compensação. Existem débitos em abertos no sistema, né, e referente a essa questão do propriamente dito, ainda há por ser uma medida tutelar, existe ainda uma fragilidade com relação à decisão. Tá? E, portanto, assim, considerando todas essas questões, eu me acosto, meu entendimento é por me acostar ao parecer na questão da parcial procedência, retirando a multa, assim como eu já me adianto, inclusive, pelo meu posicionamento, pelo meu voto. Obrigado, doutora Mônica. Mais algum conselheiro quer se manifestar? Doutor Sindra, para esclarecimento, com a palavra. Objetivamente, presidente, é só para ratificar o seguinte:
a extinção deste processo administrativo em nada contamina a existência do processo judicial cujos valores já estão depositados integralmente. É preciso porque parece que no parecer, a consultora, ela sinalizou algo nesse sentido. Não há qualquer contaminação, professor Matheus. A extinção é porque precisamente os créditos já estão constituídos. Eu posso ter um bis in idem trazendo um problema adicional para a Procuradoria no futuro. Então, só para ratificar isso, presidente, a extinção é porque, como os créditos estão devidamente constituídos, integralmente depositados, o fisco não precisaria sequer se movimentar. Só isso, presidente, aguardemos a manifestação da Igreja Câmara e do conselheiro William, que vai falar em seguida. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Sintra. Doutor William Falcão, com a palavra. Senhor presidente, justamente eu queria perguntar à conselheira Mônica, o parecer da assessoria processual tributária foi no sentido de retirar a multa que foi aplicada no ato de infração, 59.219,87, não é isso? Pronto. Sim. Porque a minha preocupação era esta. Eu entendo que, mesmo que ele tendo com ação na justiça e fazendo o depósito de cada vez que ingressa uma nota, que tem que fazer o pagamento antecipado, né, daquela nota, tem uns prazos para fazer o recolhimento, e faz o depósito judicial. Pelo que eu sei, né, as coisas mudam muito, na Cefaz não tem ninguém acompanhando se esses depósitos estão sendo feitos judicialmente, certo? Tanto é que saiu a ação fiscal mesmo sabendo que ele tem uma decisão judicial. E observou-se que durante os exercícios 2014, 2015, 2016, 2017, ele recolheu 118.439 de ICMS antecipado. A preocupação que eu estava aqui era por conta da multa, do lançamento da multa. Por quê? Porque, mesmo que seja julgado, né, procedente, aí ficaria a multa lançada no sistema. Como é que ia resolver esse problema da multa? Porque ele perdendo a ação, o contribuinte, o que vem para o fisco é só o ICMS. E a multa, como é que ia fazer? Por isso que eu fiz essa pergunta. Acertadamente, a assessoria processual tributária mandou retirar a multa. Fica só o principal. Porque uma vez o contribuinte perdendo a ação, o dinheiro vem para os cofres públicos e o processo é arquivado, porque não pode, né, enquanto a ação estiver sendo julgada, mesmo ser daqui a 200 anos, como o doutor Carlos Finta disse, e eu não acho muito difícil, o débito está resolvido para o fisco. Por outro lado, mesmo que tenha esse processo, e como eu já disse, não vejo ninguém acompanhando isso no dia a dia dos depósitos, até porque é complicado demais fazer isso, né, no dia a dia, eu não vejo nenhum, assim, impedimento. O doutor Carlos César já falou da desnecessidade de fazer o auto de infração, porque o contribuinte está fazendo o depósito. Tudo bem. Por esse lado, eu vejo assim. Mas 2014, 2015, 2016, 2017. O auto foi lavado em 2018, quando ele tinha feito todos os depósitos, até 2017, né? Mas vamos dizer que em 2016 eu fosse agir, como é que fazia isso? O fisco tem que ficar acompanhando para saber se fez o depósito, correto ou não. Se ele não tivesse feito o depósito correto, faria só a diferença do que não foi feita menor. Tudo bem, eu acho que ninguém discutiria isso, né? Só feita menor. Mas, já que está correto o valor depositado em juízo com o valor do auto de infração, aí se defende assim, ó, não precisava fazer. Mas eu não vejo nenhum impedimento para fazer. Não vejo nenhum impedimento para fazer. Porque esse auto de infração, mesmo sendo julgado aqui, ele não vai poder ser executado, porque o contribuinte está com a ação lá. Tem que ficar aguardando. Não vejo nenhum problema nesse sentido. É isso, senhor presidente. Obrigado. Algum conselheiro que ainda discutiu o processo? Desculpa, presidente, só assim, doutor William, o seu entendimento, então, é o quê? Pela manutenção da multa também? Não, pelo contrário, está correto o parecer em retirar a multa. Tá certo. Tirar a multa. Pela ordem, doutor Pierre.
Muito obrigado, senhor presidente. Primeiramente, esclarecer um fato na Câmara Superior que já aconteceu, presenciei também aqui, quando as alegações que o contribuinte, que ele diz que não precisa pagar um antecipado porque apurei na conta gráfica, é diferente, certo? Vários contribuintes disseram, olha, eu não preciso pagar um antecipado porque eu lancei esse imposto na minha conta gráfica final, apurei e acabei pagando o imposto na saída, então não tem necessidade e tal e tal. Como nós já discutimos aqui a questão do conceito econômico, do conceito jurídico, né? O ICMS aí, no caso, são distintos. Esse aqui não, esse aqui é diferente. Esse aqui, o contribuinte, ele lança e não nega que deve o ICMS antecipado. Não alega que foi porque pagou na conta gráfica, nada disso. Ele apenas entrou na justiça e o valor referente fez uma compensação e o valor referente para resguardar dentro dessa justiça do ICMS ele depositou. Então, é totalmente isso aí nas informações complementares, o próprio fiscal diz, né? E ele diz taxativamente, lancei para prevenir a decadência. Só que neste caso aqui não há decadência. E a questão da desnecessidade, me perdoe se eu falei desnecessidade, mas da impossibilidade. O ICMS é um tributo que os lançamentos se dá por homologação. O contribuinte faz tudo. Ele apura, tal, e faz o lançamento. Feito o lançamento, não é porque não há necessidade de outro lançamento. Só vai vir um lançamento de ofício se aquele lançamento estiver equivocado, de diferença, mas nós não podemos ter 2 lançamentos, não. Feito o lançamento pelo contribuinte, não tem como ter outro lançamento, não, a não ser que ele seja complementar. Mas não existe como ter 2 lançamentos, não. Não é nem que não tenha necessidade, é impossível, é impossibilidade jurídica. Isso nós já vemos discutindo quando a gente vai tratar da aplicação do 123.1D. Ora, se o contribuinte já lançou tudo, não tem que ter outra infração, ele vai lá e cobra. É só isso. Só que ele está impedido de cobrar nesse caso aqui, porque tem um depósito judicial. Mas lançar, ele não podia lançar, não. É só isso que eu estou dizendo. Compreendido, Pierre. Pois tá. Mais algum conselheiro? Doutor Matheus Viana Neto pediu a palavra. Seu som está desligado, doutor Matheus. Microfone. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor César Pierre, muito atento, doutor Sintra, mais ainda, sempre. Mas deixa eu dizer uma coisa que é interessante esse processo, senhores. Esse processo, o que é? A empresa ingressou com a ação judicial. O que é que vem acontecendo com ela? Que é realmente uma defeituação do regime de tributação. É que quando ocorreu a redução de alíquota nas operações interestaduais decorrente de produtos importados, a empresa começou a acumular crédito. Por quê? Porque ela importa, com a atividade dela começa, ela importa e adquire produtos importados também, tanto internamente quanto importa esses produtos. Quando ela adquire esses produtos na importação, ela paga 20 pontos, pagava 20,48. Quando adquiria nas operações internas, pagava antecipado também, que era um valor substantivo. O que é que vem ocorrendo ao longo do tempo? Ela pagando o ICMS antecipado e pagando o valor da importação, ela vinha acumulando crédito. Por quê? Porque o valor que ela efetuava, o pagamento que ela efetuava em relação aos seus débitos de saída eram inferiores ao que ela pagava decorrente do crédito acumulado, do pagamento efetuado na importação e do ICMS antecipado. Aí ela entrou com ação judicial requerendo o quê? Que fosse o crédito que ela tivesse acumulado, que ela fosse acumulando, que fosse utilizado para pagar o próprio ICMS antecipado ou o ICMS importação. Vejam como é interessante isso. O ICMS que ela paga na importação e o ICMS que ela paga como antecipado, que ela pagou, que ela pudesse utilizar esses valores para compensar o ICMS antecipado e o ICMS da importação. Ou seja, o que é que ela pretende? É que tudo seja apurado, seja jogado na sua apuração, de modo que os créditos que ela acumula, eventualmente, ela possa utilizar. Porque como nas operações interestaduais ela vende produtos importados, a alíquota dela acaba sendo de 4%.
4% é um valor pequeno para compensar o que ela paga de 17% no antecipado, ou paga 17% na importação, para fechar o raciocínio. Então, ela vai acumulando ali. Depois, esse valor que eu estou acumulando, eu quero utilizar para compensar, para pagar o ICMS antecipado, e se remanescer alguma coisa, eu quero utilizar para pagar o ICMS da importação também. Ou seja, que ela quer utilizar o próprio valor que ela paga na importação para pagar o ICMS importação, isso na ação judicial, e quer utilizar o próprio ICMS antecipado, que ela paga no antecipado, para pagar o antecipado, mediante a compensação. É esse o objeto do processo. O judiciário, ele suspendeu a exigibilidade do crédito tributário. Ele deferiu a medida liminar requerida pela empresa e suspendeu a exigibilidade do crédito tributário. E essa é a razão pela qual foi lavrado o auto de infração, porque houve a suspensão da exigibilidade. A empresa, ela, cautelosa, se precaveu e passou a efetuar, passou a efetuar mensalmente os valores do antecipado que ela devia e tal. A Fazenda, até no âmbito do processo, aliás, a Procuradoria sugeriu que a empresa, como a Procuradoria não tem condições de verificar esses depósitos, até solicitou que ela apresentasse junto ao COPAF, junto ao setor de arrecadação, se os valores estavam sendo depositados mensalmente. Para quê? Para evitar, e aí sim, a lavratura de novos autos de infração. Ou então para escrever diretamente. Aí a empresa deve ter tomado cuidado, eu creio, nessa altura, de sempre estar enviando os documentos de arrecadação para o sistema, de modo que ele possa, então, dar baixa na exigibilidade da baixa, ou compensar, não sei como é que está sendo feito o sistema, mas de modo que não seja feita a exigência do ICMS antecipado por conta do depósito. Mas vejam, senhores, o objeto da ação é ela não pretende deixar de pagar o ICMS antecipado, nem o ICMS importação, nem nada. O que ela quer dizer é o seguinte: tudo que eu pagar, eu quero utilizar para compensar com o ICMS antecipado e quero para utilizar para pagar o ICMS importação. Daí, porque na ação judicial o Estado sustentou, mas aí isso parece ser uma contradição, uma ofensa ao sistema, porque ela quer pagar e compensar ao mesmo tempo o mesmo valor. Ou seja, mas tudo é compensado. O ICMS que ela paga na aquisição, ela vai compensar com a saída. Mas aí, por defeituação do sistema, e esse é o problema, ela não quer pagar o ICMS antecipado ou o ICMS importação com o ICMS. Ela não quer, dizendo de outro modo, ela não quer que o ICMS antecipado seja utilizado para pagar o ICMS referente às saídas. Ela quer efetuar a compensação sempre, de modo que não tenha saldo. Ou seja, é como se ela estivesse pedindo... para dizer o seguinte: eu vou pagar ICMS antecipado, mas o próximo ICMS antecipado que eu pagar, eu quero compensar com esse ICMS antecipado que eu paguei. Do mesmo jeito na importação. Eu paguei a importação e aí tem um crédito para utilizar por conta das saídas subsequentes. Então, eu quero utilizar esse crédito que eu paguei na importação para pagar a próxima importação. É esse o pedido da ação judicial. Daí porque a Procuradoria entendeu que aí esse pedido acabava sendo... Ou seja, o que, na verdade, ela não quer utilizar esta apuração normal. Ela quer utilizar-se os créditos que ela tem direito na importação, quando ela paga ICMS, para pagar a próxima importação. Ela quer utilizar os créditos que ela tem direito, no caso do antecipado, para pagar o ICMS referente à próxima antecipação. É esse o pedido no processo judicial. E a Procuradoria entende que isso não pode. Ela tem que compensar com o débito da saída. Ela tem que compensar o ICMS que ela paga antecipado, o ICMS que ela paga na importação, com o débito da saída. Ou seja, ela tem que fazer a apuração normal. E quando ela faz essa apuração normal, e esse é o defeito que eu me referi logo no início,
que esse defeito no regime de tributação acaba implicando no acúmulo de crédito por parte da empresa. É uma defeituação no sistema, claro que é, porque a regra não é ela acumular crédito, a regra é ela ter débito na saída. Mas, por conta das operações interestaduais dela ser uma carga tributária menor, ela acaba acumulando. É como se ela, aí para ficar mais fácil o entendimento dos senhores, é como se ela fosse uma empresa exportadora e adquire os produtos no mercado interno. E, portanto, quando adquire os produtos no mercado interno, ela se acredita do ICMS, mas como a saída dela para exportação ela não é tributada, ela acumula crédito. Aí, por conta dessa defeituação no regime, aí o que foi que o Estado fez? Permitiu que ela efetuasse a transferência desses créditos acumulados para terceiros. Aí, aquele crédito acumulado da exportação, decorrente de operação de exportação, ela pode utilizar, ela não acumula. Mas nesse sistema que ela está vivenciando, ela não está conseguindo, não tem como. Por quê? Porque como não é operação de exportação, ela só pode transferir para outra empresa, do mesmo titular, para uma filial, eventualmente, que... aliás, nem pode fazê-lo, porque não é crédito de exportação. O crédito acumulado, ela só pode transferir se for de exportação. E ela fica com esse crédito. Essa é a defeituação do sistema. É isso que ela procurou corrigir, que ela pretende corrigir através da ação judicial. E que me parece que, não sei qual vai ser a decisão judicial, evidentemente quem sabe, mas é essa discussão lá, no processo judicial. Ela não está discutindo antecipado, não está discutindo nada. Ela está querendo pagar o antecipado, que é o direito de pagar o antecipado e o ICMS importação, com o ICMS que ela pagou anteriormente nessas operações. Só isso que ela quer. Ou é só isso, né? Ela quer muito, doutor Cito. Pois bem, aí vem essa questão do depósito que ela está realizando. Naquele momento que foi efetuado o lançamento, a ideia é só essa mesmo, prevenir o crédito tributário, a decadência. E a ideia permanece essa em relação aos valores que vêm sendo depositados. Tanto é que, em relação aos valores que são depositados posteriormente, o Estado não adotou nenhuma conduta. O Estado não vem efetuando o lançamento de ofício dos valores que são depositados. Ele não vem efetuando. Mas, em relação àquele período lá, esse lançamento foi realizado porque havia suspensão da exigibilidade do crédito. A decisão judicial, e aí eu posso até fazer uma pequena leitura aqui rápido da decisão judicial, que foi o seguinte: aí ele disse no processo administrativo, Professor, só um detalhe, hein, professor? A suspensão foi pelo depósito, ele não deu liminar antes do depósito, não. Não, aqui a decisão, deixa eu só ler a decisão aqui, ó. A empresa afirma e tal, aí, diante das razões, torna o deferimento do pleito pré-patário, mas levando em consideração que presente se encontra o requisito que autoriza a concessão da medida antecipatória da tutela jurisdicional, no caso em questão. E aí, tal, aí ele diz aqui, ó, defiro, então, o pedido de antecipação de tutela referido na inicial e reiterado no pedido de folha 112, com a finalidade específica de suspender a exigibilidade do crédito tributário questionado na demanda, tendo em vista que a autora promoveu o depósito de folhas tais. Né? Então, ocorreu a decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito tributário com fundamento dos depósitos que haviam sido realizados. Isso é fato. Mas a ideia conservadora por parte da Procuradoria, como não há uma decisão judicial a respeito, no sentido de que sempre esse processo de depósito eles sejam escritos em dívida ativa, eventualmente julgar aqui no CONAT, e imediatamente suspensa a exigibilidade do crédito tributário até aguardando-se, então, a decisão definitiva do processo judicial. E no presente caso, até me parece que é razoável esse encaminhamento, pelo fato de que o que se discute no processo em si judicial não é o antecipado. Veja bem,
A decisão judicial não vai dizer que o antecipado é devido ou não é devido. Não é isso. O que se discute no processo judicial é se os valores que são recolhidos poderão ser utilizados para pagar o próprio antecipado. Se o valor que é recolhido na importação poderá ser utilizado para pagar o próprio ICMS devido na importação dos produtos. É isso que se discute no processo. Tá? Então, me parece que esse fato de serem coisas distintas, porque quando a questão é muito clara, ou seja, quando é efetuado o depósito, não, eu estou discutindo aqui o crédito tributário referente a essa operação, e deposita o valor integral, é evidente que não há que se falar em lançamento. Mas é porque a questão que está sendo discutida no âmbito do processo judicial ele não está discutindo em si se é devido ou não o antecipado. Está discutindo se ele pode utilizar o antecipado para compensar o próprio antecipado. São questões distintas. Essa é a razão pela qual a Procuradoria, não nego, de forma conservadora, entende que deve ser feito esse encaminhamento. Ou seja, a exclusão da multa, encaminhamento, se for o caso, evidentemente, se os conselheiros entenderem, para encaminhamento para a dívida ativa, se for julgado, e lá já no próprio manifestação do relator, se essa for a decisão, já indicar que, pela existência do depósito, aquele valor deverá ser suspenso até a decisão final na judicial. É isso, senhor presidente. Obrigado, Presidente, Matheus. só uma pequena... De uma forma bem objetiva, senhores. Pois não, Já porque surgiu uma questão nova. Eu preciso me manifestar, senhor presidente. Pois não, doutor Pierre e doutor Felipe. O doutor Matheus propõe encaminhamento para a dívida ativa com inscrição de dívida ativa ou suspensão antes da inscrição. Porque isso é muito importante. Como é que eu vou escrever? É que para poder suspender, há necessidade de um procedimento formal interno. É que você escreve e suspende imediatamente. Essa inscrição, ela não provoca, não produz nenhum efeito em relação ao contribuinte em si. Ele continua com todos os direitos, etc. Tal. Com inscrição de dívida ativa. É só um procedimento interno lá da dívida ativa, quando eu falo assim. O processo é remetido e lá faz a inscrição, até a ideia da decadência, não sei o que tal, faz a inscrição e suspende-se a exigibilidade imediatamente. Incontinente. Esse é o procedimento interno. Poderia ser diferente, poderia ser ficar aguardando se é suspenso. Esse é um procedimento comum. É só questão administrativa. O procedimento é não enviar para a dívida ativa, ele fica suspenso, aguardando decisão judicial, ele não pode ser inscrito de dívida ativa, isso acaba tendo repercussão sim para o contribuinte. Agora, senhor presidente, eu quero encerrar também pela manutenção do meu entendimento, até porque eu vejo a conduta do fisco de não autuar mais, como claramente que não há necessidade de lançamento. Já há o lançamento pelo contribuinte. Ele percebeu isso, olha, o doutor Hino foi muito claro. Quando ele chega e diz, olha, não tem quem veja. Não tem quem veja que ele está depositando. Por ocasião do auto de infração civil, o fiscal mesmo assim autuou. Mas depois perceberam, rapaz, não é necessário autuar. Não é necessário, já está lançado. O próprio doutor Matheus já disse, olha, aqui o auto de infração não contesta. Olha, se ele não contesta, o contribuinte lançou. Não há necessidade, senão ele continuaria sendo autuado. Por que é que ele não continua sendo autuado? Porque já está lançado. Então, não há interesse jurídico, já está feito o lançamento. Está feito o lançamento. De todo jeito, o contribuinte perdendo, ganhando a ação e tudo, o ICMS do antecipado está sendo devido de todo jeito. Ele vai ser pago ou com depósito ou com a compensação, mas ele vai ser pago, porque ele já está lançado. É só isso, eu continuo com o entendimento de que já há o lançamento e não há a possibilidade de um duplo lançamento. Obrigado, doutor Pierre. Só esclarecendo bem rápido, presidente, eu não faço disso um cavalo de batalha, não. Eu não faço isso. Aliás, eu faria só, a única observação, e rápida aqui, eu não estou criando, é que se eventualmente a decisão fosse pela anulação do lançamento, que então fosse no próprio relator, quando fizesse o seu voto e tal, solicitasse à Fazenda e tal, que acompanhasse os recolhimentos e se eventualmente não tivesse sendo recolhido o depósito integral, que fosse feito, então aí sim o lançamento
eventualmente, que não tivesse sido recolhido. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Doutor Felipe, quer se manifestar? Presidente, muito rapidamente também, doutor Matheus, ele esmiuçou perfeitamente o mérito da ação judicial, e é esse mesmo, foi muito bem detalhado, e nós não estamos aqui adentrando no mérito, né, se ele pode ou não compensar, tal, essa discussão a gente não está trazendo para cá. A discussão aqui é o quê? E aqui é incontroverso, o próprio doutor Matheus colocou, ninguém está discutindo que o ICMS antecipado é devido, nem o contribuinte que fez na escrituração, que declarou o imposto, escriturou, ele está discutindo o quê? É um momento anterior até. Como eu faço o adimplemento? Posso usar os créditos dessa operação aqui ou devo fazer o pagamento? Para não ter discussão, entrou com a ação na justiça e depositou. Então, esse auto de infração fica completamente desnecessário e por isso também, já que o próprio ICMS, por antecipação, não é controvertido, não tem discussão com relação a isso, só se vai ser depósito em dinheiro ou crédito, e o dinheiro já está lá, ouvindo a conversa, simplesmente, se ele perder a ação, converte em renda, não tem necessidade. Dívida ativa, vai suspender para encaminhar para a dívida ativa quando? Nunca esse acordo essa resolução é para a dívida ativa, porque se ele perder judicialmente, ele vai estar pago. Então, pela desnecessidade, e aqui a sugestão, doutor Matheus, é justamente a extinção sem julgamento de mérito. 87, inciso 1, a linha E. Extingue-se o processo administrativo tributário sem julgamento de mérito. Aí a linha é quando não ocorrer a possibilidade jurídica, legitimidade da parte ou interesse processual. Seria por essa última parte. Então, de fato, é sem julgamento de mérito. Mas o que a gente quer impedir é justamente 2 lançamentos sobre o mesmo tributo, né? Falta de interesse processual puro. O contribuinte tem o direito de prevalecer, de aplicar as regras processuais pertinentes, por isso também mantenho aí o posicionamento inicial. Obrigado, doutor Felipe. Processo amplamente discutido, está muito claro, está muito debatido, conselheiros já têm suas posições, entendo que já podemos ir para a votação. A conselheira relatora, doutora Mônica Maria Castelo, como vota? Por conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento, né, no sentido de dar parcial procedência, confirmando o ICMS antecipado, lançado de ofício no auto de infração, nos termos da assessoria. Excluindo a multa, né, doutora? Excluindo a multa. Vamos aqui ouvir, na sequência, doutor Pedro Jorge. Presidente, eu inicio a divergência, viu? Aí, no caso, eu sou pela extinção do processo, por falta de interesse, aí, como foi amplamente discutido, aí, conforme o entendimento do autor. Ok, doutor Pedro. Doutor Felipe Amaral. Senhor presidente, acompanho a primeira divergência com a VN aí. Doutor Pierre. Eu acompanho a divergência, senhor presidente. Na sequência, doutor William Falcão. Com a relatora, senhor presidente. Doutora Helena. Com a relatora. Bom, chegamos aqui ao empate, né? E temos que decidir, até porque o tempo já exige, né? Senhores, acompanhei atentamente aqui os posicionamentos, mas uma questão também, acho que conservadora, e acompanhando o outro procurador pela parcial procedência, conhecer do recurso e negar o provimento para manter a parcial procedência, no caso, excluindo a multa, conforme parecer da célula da assessoria processual tributária. Importante, doutora Mônica, fazer as observações pertinentes, né, que há um depósito judicial, no caso, a suspensão, né, dos créditos, e aí a questão operacional de suspender, se no CONAT ou na dívida ativa, aí daríamos encaminhamento. Esta decisão para o processo. Primeiro processo da pauta. Temos mais 3 processos. Vocês querem um pequeno intervalo, senhor? Ou vamos dar início? Vamos. Então, faremos um pequeno intervalo, doutor Sintra, de 5 minutos e retornaremos com Petro, distribuidora de combustíveis. Excelente, presidente.